Eu estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Eu acho que muitas vezes a gente meio que romantiza esse chamado, esse segue-me de Jesus, né? E aqui também, Mateus, parece que ele estava ali no ponto, né? Todo arrumadinho, com a túnica passada, e estava ali só esperando esse chamado. Mas não era bem assim, porque para ele, que ele estava ali naquela coletoria de impostos, isso nem passava pela cabeça de Mateus. Porque para muitos, ali era o pior lugar do mundo onde Deus poderia passar. Mas adivinha o que aconteceu? Jesus, ele não passou direto. Ele o notou. Mesmo sem Mateus esperar, mesmo sem se achar digno ou pronto, num pior lugar para muitos, Jesus para, ele olha e, com a liberdade que sempre nos dá, ele faz um convite. E é ali, no meio daquele sistema sujo, da cobrança, da exploração, da marginalização e da fama manchada, que Jesus encontra um discípulo. Porque Deus não chama os perfeitos, ele chama os dispostos. Mateus não levantou dali porque era bom, ele levantou porque foi olhado com misericórdia. E Jesus em seguida vai para a casa dele e senta à mesa com quem? Com publicanos e pecadores. Gente que ninguém queria no templo, ninguém queria ter por perto. Gente que o sistema ali da época já tinha até excluído do livro da salvação. Mas foi com eles que Jesus partilhou o pão. Foi com eles que ele mostrou um novo jeito de ser de Deus. Ele sentou-se com os últimos para dizer que o reino começaria por eles. Então, Jesus não apenas tolerou os pecadores, ele preferiu a companhia deles. E isso, obviamente, afetou os fariseus, porque eles sempre acham que são aqueles fiscais da fé alheia, né? E eles questionaram: "Por que vosso mestre come com esses?" A resposta de Jesus foi: "Eu não vim para os que se acham sãos, mas para os doentes." Então essa é a grande notícia da boa nova da salvação. Jesus aqui não está criando assim um sistema religioso. Ele está revelando a lógica da misericórdia. Aquela que Oséias já havia falado no Antigo Testamento. Quero misericórdia e não sacrifício. Não são só ritos, aqueles ritos superficiais, automáticos, e nenhuma certa limpeza aparente que Jesus anseia. O que Deus quer é um coração que ama, um coração que sabe que é pecador, mas que não desiste da graça, que aceita o convite de Jesus, que aceita se transformar pelo amor e não pelo rigor. E os publicanos, como Mateus, estavam sempre em contato com os gentios, por isso também eram considerados impuros. Jesus, quando chama, ele quebra uma barreira social. Ele está dizendo: o reino não é um clube de puros,
mas uma tenda aberta para quem tem coragem de admitir que precisa de cura. Precisa de cura. Santa Catarina de Sena dizia: será muita a vossa glória, Senhor, se tiverdes piedade da imensa multidão das vossas criaturas. E é isso que Jesus faz aqui. Ele glorifica o Pai através da misericórdia. O Evangelho de hoje nos desafia a pensar. O Evangelho de hoje nos desafia a pensar. Existe algum lugar na minha vida que eu ainda não deixei Jesus sentar à mesa? Então, que parte da minha história eu escondo, até achando que Jesus vai se escandalizar? E também quem são os Mateus que eu recuso sentar junto? Aquela pessoa que eu julgo como pecador, imperdoável, alguém indesejado, indigno. Mas Jesus olha, Ele convida, Ele senta, Ele ama, sem filtro, sem máscara. E depois Ele transforma. Por isso entenda, as feridas que você tenta esconder talvez seja o lugar onde Jesus mais quer sentar, mais quer estar. E por meio delas, outros também encontrarão misericórdia. Então não tenha medo de dizer: eu preciso de médico. Não tenha medo de dizer: eu sou pecador. Porque é exatamente aí que Ele pode entrar. E Ele sempre passa e diz para mim, para você: segue-me. E aí? Vamos? Paz e bem. Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim.